E aí, gente, tudo bem? Vocês conhecem a história de John Edward Jones, um estudante de medicina, um alpinista, e que teve uma história e tem uma história muito interessante. E hoje eu queria contar para vocês a história interessante, mas também trágica, da vida deste cara que tinha um anseio, um espírito aventureiro, mas que infelizmente teve um teu fim dentro daquilo que gostava, mas teve um fim muito trágico. Ele está até hoje dentro de uma caverna, de cabeça para baixo, e sem ter a possibilidade de nem ter o teu corpo resgatado, para que a família possa ter um funeral. E hoje eu vou contar para você um pouquinho dessa história que eu acho muito interessante e muito relevante para você que é curioso e para você que no canal Compartilhando gosta um pouco sobre isso. A espeleologia é o estudo das cavidades naturais do nosso planeta, como cavernas, por exemplo, e suas características, tanto na sua formação como nas formas de vida que habitam o interior. John Edward Jones era um aventureiro, entusiasta da ciência e questões muito radicais. Nascido no estado de Utah, nos Estados Unidos, era sempre levado por seu pai, junto com seu irmão Josh, para expedições fascinantes, observando o subterrâneo com um interesse notável, que cresceu junto com o John. Já adulto, ele deixou de visitar os ambientes sombrios tão frequentemente, mas ainda contava com as lembranças de seu tempo de criança. E foi por isso que ele decidiu fazer uma excursão de família, quando visitou a sua família no período de ação de graças. Era 24 de novembro de 2009, mais ou menos às 20 horas, quando John e Josh, com mais amigos, entraram numa caverna em Nutty Putty, a quase 90 quilômetros da cidade de Salt Lake City. Os dois estavam muito animados para passear e passar um tempo juntos explorando o subterrâneo, lembrando o seu tempo de criança, como faziam o tempo todo na época em que eram menores. Mas eles já não eram mais tão crianças assim. John tinha 26 anos, estudava medicina, era casado e tinha um filho de 1 ano de idade. Ele não vivia perto dos familiares, o que fez com que ele visitasse e se tornasse ainda mais especial esses momentos. Mas a situação se tornou subitamente dramática quando o grupo se separou e, no início, eles exploravam uma parte da caverna conhecida como The Big Slide, porém acabaram se separando para investigarem as áreas consideradas mais perigosas dentro da caverna subterrânea. Jones decidiu que ia procurar pela formação conhecida como Canal de Nascimento. Quando achou tê-lo encontrado, começou a tentar entrar na estreita passagem que recebia visitas de apenas corajosos pesquisadores ao longo dos anos. Ele entrou de cabeça no acesso, literalmente, mas não demorou muito para que ele percebesse que tinha se colocado em uma situação de extremo risco para a própria vida. Um aventureiro se movia para frente com seus quadris quando notou que o local era extremamente apertado, ou seja, ele não poderia mais voltar e sair por onde ele tinha entrado. Agora, um único caminho era para frente e ele não fazia ideia do que esperava no caminho. O homem continuava andando, na expectativa de que o caminho se alargasse e ele pudesse voltar, mas ele acabou caindo em uma fenda, ficando de cabeça para baixo, para sempre. Exatamente, infelizmente, para sempre, que prendeu John completamente e parecia impossível de sair. A conclusão de todo esse trajeto foi o seguinte: Jones ficou preso a 120 metros dentro da caverna e a 30 metros abaixo da superfície da terra. Tempos depois, Josh o encontrou preso, mas não podia fazer mais nada pelo irmão, a não ser puxá-los ou tentar puxá-lo pelas panturrilhas, o que se revelou logo sendo um plano muito falho. Eles decidiram pedir ajuda então. Quando os socorristas conseguiram chegar ao ponto subterrâneo em que John estava, já tinha se passado 3 horas e meia e a saúde de John começava a piorar cada vez mais. Ficar de ponta cabeças em um lugar apertado fez com que o seu coração tivesse que trabalhar ainda mais. O local já se demonstrava complexo para que se fosse retirado, e 1,80 m de altura e 86 kg deste aventureiro dificultavam ainda mais o plano de resgate. Mais de 50 pessoas foram mobilizadas para tentar salvá-lo da passagem estreita. Muitos planos foram colocados em prática. O principal era amarrá-lo por um cabo e conectá-lo a polias e então tentar puxá-lo.
Segundo o porta-voz da polícia do condado de Utah, o sargento Spencer Cannon, ele estava quase fora da fenda, apenas a alguns metros abaixo do solo. Mas a corda se rompeu quando uma das polias falhou. As paredes da caverna continuaram argilosas e soltas, o que promoveu então e causou a trágica situação. Durante esse período de tensão, Jones recebeu água e alimento, mas sua condição física piorou e piorava extremamente. Eles chegaram muito perto, disse aí um dos socorristas, por perto o suficiente para checar seus sinais vitais e verificar que, infelizmente, John havia morrido. Essa caverna, inclusive, ficou fechada, na verdade, desde 2004. Porém, em 2009, ela foi reaberta. Foi quando John tentou entrar e explorar esse lugar que tanto mexia com o coração deste aventureiro. Infelizmente, para sua morte. Então, Nutty Putty, essa caverna como era chamada, foi interditada para sempre. E essa é a história então de Jones, um aventureiro que morreu em uma caverna, infelizmente, de uma maneira bem trágica. E você conhece alguma história desse tipo? Temos bastante, né? Mas, infelizmente, algumas delas não dão tão certo como outras, e essa é a aventura da vida.